Você está assistindo Discovery Channel. A majestosa barragem Hoover, situada no Rio Colorado entre Nevada e Arizona, foi a mais espetacular obra de arquitetura já construída desde as pirâmides do Egito. Quando ela foi terminada em 1936, era a maior barragem da Terra. Jamais havia existido nada parecido. Um exército de homens a fez surgir de um acidentado cânion. Nenhuma barragem, a despeito do tamanho, já foi tão famosa. E nenhuma barragem jamais represou tanta água. É um reservatório com 350 quilômetros, chamado de Lake Mead. Foi a primeira deste gênero e um modelo para todas as barragens de concreto do mundo que a sucederiam. Mas, além disso, ela mudou a própria face do sudoeste norte-americano e tornou possível que um deserto alimentasse uma nação. A construção da barragem Hoover. Em termos humanos, eles não poderiam ter encontrado um lugar pior para o trabalho dos homens. O deserto de Nevada, a cerca de 150 quilômetros do Vale da Morte. Aqui no solo do deserto, a temperatura pode subir para mais de 54 graus em uma tarde de verão, tornando-o inadequado para a vida humana. Pode parecer irônico que aqui no meio desta paisagem hostil e árida havia tanta água correndo no Rio Colorado, às vezes com tamanha fúria, que precisava ser controlada. O Rio Colorado é um dos mais pitorescos do mundo, mas sua beleza esconde um lado temperamental, imprevisível e destrutivo. Este é o rio que corta a Terra para esculpir a maior formação geológica do planeta, o Grand Canyon. Gota após gota, era após era, ele é o supremo arquiteto dos canyons. Durante milhões de anos, ele atravessou o oeste norte-americano, drenando uma área de 380 quilômetros quadrados, onde agora existem 7 estados. Na primavera e início do verão, alimentando-se da neve derretida das montanhas rochosas, o Colorado periodicamente eleva seu nível e inunda suas margens, destruindo fazendas e inundando cidades em seu curso destruidor até o Golfo da Califórnia, no México. Pequenas barragens foram construídas em tentativas inúteis de controlá-lo. Mas, em 1920, tornou-se claro que alguma coisa monumental precisava ser feita. A tarefa recaiu sobre o Conselho Federal de Recursos, a fim de colocar uma rolha de concreto nesta garrafa gigantesca, uma barragem como nenhuma outra na Terra. Em 1920 e 21, havia barcos ao longo do Rio Colorado, navegando rio abaixo e rio acima, fazendo sondagens e testes, tentando encontrar um local apropriado para a barragem geologicamente. E em 21, eles encontraram o Canyon Boulder e, por muito tempo, eles acharam que iriam construir a barragem no Canyon Boulder. Além da barragem em si, o projeto Barragem Hoover incluía canais e vias fluviais para irrigar a maior parte do sul da Califórnia e partes de Nevada e Arizona. A barragem foi projetada para servir a 3 propósitos. Controlaria as enchentes do rio, a água de seu reservatório serviria para irrigar o deserto e a energia hidrelétrica gerada forneceria eletricidade para centenas de cidades do oeste. Mais tarde, os engenheiros do governo decidiram que seria melhor represar o Colorado não no Canyon Boulder, mas em um lugar chamado Black Canyon, a cerca de 15 quilômetros ao sul do local. O Canyon Boulder não teria capacidade para tanta água e havia questões sobre a geologia associada ao Canyon Boulder. Então, quando eles começaram a procurar, ainda o chamavam de Projeto Canyon Boulder. Mas a localização foi no Black Canyon, onde as rochas eram extremamente duras. Ele também era mais estreito, e descobriu-se que ele suportaria muito mais água.
Mesmo sem cascavéis, monstros de gila e tarântulas, o Black Canyon seria um lugar terrível para se estar. O fundo do canyon era um forno no verão, enquanto que no inverno ventos gelados e fortíssimos sopravam incessantemente. Não era lugar para reunir uma força de trabalho, mas estavam em plena Grande Depressão. E quando a notícia de que haveria empregos disponíveis se espalhou, a cerca de 45 quilômetros de Las Vegas, as famílias desesperadas da nação invadiram a área. A notícia atravessou o país entre os desempregados, que havia trabalho aqui. E, é claro, a barragem Boulder tinha sido um projeto que havia estado na mídia entre 30 e 31. E em 1931, Las Vegas foi inundada por pessoas do país inteiro. Famílias chegando em vagões de passageiros e de carga, pedindo carona, de qualquer maneira. Elas chegavam ao deserto entre Las Vegas e o Rio Colorado, acampando em conjuntos de barracas improvisadas com nomes como Ragtown. Eles viviam em casas de papelão, não tinham água corrente, não tinham instalações de esgoto, não havia escolas para as crianças, não havia nenhum tipo de energia para alimentar nenhum aparelho. E eles moravam no meio do deserto ou então no fundo do canyon. Era desolador, era terrível, sabe? As pessoas pegavam qualquer coisa que pudessem conseguir, como caixas de papelão, ou com mais sorte, conseguiam uma barraca, qualquer coisa. E havia o sol e nem um pouco de sombra. Jamais se saberá quantas mulheres e crianças morreram nesses acampamentos enquanto os homens esperavam pelos empregos. Nenhum registro foi feito daqueles que sucumbiram ao calor, à água ruim, à falta de saneamento e à falta de comida. Eu não sei quantos morreram, só sei que as pessoas morreram de insolação. Isso é claro, eles estavam no deserto e há também as cascavéis e uma grande variedade de insetos. E os adultos e crianças eram mordidos pelas cascavéis. E o máximo que eles conseguiam como saneamento era simplesmente pegar uma pá e cavar um buraco lá fora. O máximo que eles podiam fazer para se refrescar e coisas do tipo era passar o tempo lá no rio. Mas eles continuavam chegando. Meses antes do governo ter assinado o contrato, milhares de pessoas desesperadas estavam tentando aguentar, esperando que os empregos viessem. Então, em março de 1931, um consórcio de 6 empresas ganhou a licitação para construir o que foi chamado na época de barragem Boulder. O lance mínimo ficou perto de $50 milhões, o maior contrato já assinado pelo governo. E era uma tarefa muito grande quando isso foi proposto. Não havia uma única empreiteira no mundo que pudesse assumir sozinha o trabalho. E foi por isso que as 6 empresas se reuniram. E essas 6 empresas reunidas tornaram possível a construção da barragem, que de outro modo teria custado $20 milhões e teria sido um trabalho federal. Para fazer tudo acontecer, a Six Companies nomeou um gênio da engenharia chamado Frank T. Crowley como superintendente da construção. Durante os 5 anos seguintes, ele motivaria os homens, lutaria contra as intempéries e domaria o rio para terminar a barragem. Semanas após a assinatura do contrato para a construção da barragem, eles enviaram Crowley para o local. As únicas outras coisas no lugar eram um bando de homens desempregados e um deserto mortal. Já havia projetos no papel para construir uma cidade de verdade que seria chamada de Boulder City e substituiria todas as favelas da região, teria ruas de verdade, saneamento e um governo. Mas a administração do presidente Herbert Hoover, tendo sido culpada pela depressão, não esperou pela construção da cidade para dar início aos trabalhos. Para assegurar-se de que todos haviam entendido o recado, a administração mudou o nome do projeto para Barragem Hoover. Agora, a barragem do Canyon Boulder não era mais no Canyon Boulder, seria no Black Canyon. E nem mesmo era a barragem do Canyon Boulder, era a barragem Hoover. Qualquer que fosse seu nome e onde quer que fosse construída, com o verão de 31 se aproximando, Frank Crowley e as Six Companies estavam prestes a dar início ao maior projeto de construção do governo na história norte-americana. Boulder City era única, apareceu no deserto quase da noite para o dia. Desde os dias da corrida do ouro norte-americana, não se viu uma cidade surgir tão depressa. Mas essa não era uma cidade construída da mesma forma. Ela era administrada pelo governo, totalmente fechada para manter afastados os desempregados, os sem-teto e os trabalhadores informais.
Uma das coisas que eles não queriam que Boulder City se tornasse, e foi por esta razão que fecharam seus limites, era que fosse como qualquer outro acampamento de trabalhadores ou de garimpeiros, que seriam cheios de salões, cheios de homens solteiros bebendo, cheio de bordéis, de jogos, crimes e coisas assim. O efetivo policial era composto de oficiais que asseguravam o cumprimento das regras do governo e das Six Companies, até o ponto de intervir nas greves. Por mais arbitrário e ditatorial que tenha sido o governo da cidade, Boulder City tornou-se uma cidade modelo. Dentro de semanas, onde havia apenas cactos e espinheiros, surgiram casas, um edifício administrativo, um hospital, quartéis, um salão de lazer para os trabalhadores solteiros, um centro de recreação e um grande armazém. Árvores e gramados foram plantados, mas este oásis era apenas para os poucos afortunados que conseguiam um emprego. Eles instalaram um portão na estrada. E se alguém quisesse entrar lá, precisava estar registrado pelas Six Companies e ter um cartão de passe por escrito assinado por Frank Crowe, o superintendente geral. De outra forma, não entraria lá. No final da primavera de 1931, antes de Boulder City estar pronta, Frank Crowe estava contratando homens para começar a obra da barragem. Mas não havia trabalho suficiente para todos. Homens desesperados disputavam as 5.500 vagas que finalmente estavam disponíveis. Algumas pessoas iam até lá e inscreviam-se com 4 ou 5 nomes diferentes. A primeira parte da construção da barragem Hoover não teve nada a ver com a construção em si. Teve a ver com a tentativa de chegar ao Black Canyon. Havia poucos lugares mais inacessíveis na Terra. Seus paredões de pura rocha erguiam-se verticalmente 300 metros acima do rio. E não havia nada além de montanhas sólidas entre a borda do canyon e a estrada mais próxima. Os primeiros equipamentos e homens precisaram ser içados para começar a criar espaços para o trabalho. Mas era impossível transportar milhares de toneladas de equipamentos e materiais até o rio daquela maneira. A única forma de transportar homens e equipamentos era abrir caminho através das montanhas e depois construir picadas até o rio. A primeira coisa a fazer é criar o que nós chamamos de construção da infraestrutura. E isso não significa apenas chegar lá e começar a cavar. Você precisa construir estradas. A primeira coisa é construir estradas. Enquanto prossegue a construção das estradas, o trabalho fica cada vez mais árduo. Esta é a estrada de acesso original, praticamente escavada na rocha sólida por 3 quilômetros, correndo ao longo da borda do canyon até o local da barragem. Chegando ao rio, mais estradas precisavam ser construídas, como prateleiras nas paredes do canyon, para os homens e as máquinas poderem passar, às vezes com túneis abertos nas próprias paredes do canyon. Até parecia que estavam destruindo o canyon inteiro conforme explodiam milhares de toneladas de pedras. Também foi necessário construir cerca de 32 quilômetros de via férrea para o transporte do material necessário para a construção. Quando as operações estavam em seu auge, em pouco mais de um ano, estas estradas tinham um volume de tráfego mais pesado do que qualquer via férrea importante da nação. Para assegurar que o material chegasse até onde era necessário, 3 quilômetros dessa linha férrea precisaram ser construídos por dentro da rocha sólida dos paredões do canyon. Os operários transformaram o canyon em um queijo suíço, criando mais de 60 túneis que somavam um total de mais de 10 quilômetros através de rochas tão sólidas que não eram necessárias vigas para escorar as paredes. Mas nenhum material ou operário é útil sem energia. É irônico que o Black Canyon, que um dia viria a abastecer de energia a maior parte do sul da Califórnia, no início precisasse buscar eletricidade em San Bernardino, Califórnia, a 350 quilômetros de distância. Uma das primeiras coisas construídas nas paredes do canyon foram os alojamentos para os homens solteiros, até que as casas estivessem prontas em Boulder City. É quentíssimo dentro do canyon, e esses alojamentos pareciam fornos, mesmo à noite. Durante o dia, o calor era insuportável. No auge do verão de 31, a média da temperatura máxima diária era de 48 graus. A média das mínimas era de 35. Era um trabalho sujo, perigoso e quente.
E a razão pela qual pessoas como Clifford Jones podiam conseguir alguns daqueles empregos é que as pessoas desciam até lá e davam uma olhada na barragem, então diziam, não, eu não quero viver e morrer aqui. E muitos homens certamente estavam morrendo com o calor e as condições de trabalho inseguras. Apenas depois de vários meses, os homens começaram a reclamar sobre os salários e os padrões de segurança. Quase 2 anos faltando antes que o trabalho na barragem em si pudesse ser iniciado, eles fizeram uma greve. Mas foi a época errada na história e o lugar errado para entrar em greve. Uma das coisas que vimos quando eles fizeram a greve no verão de 31 envolve o Industrial Workers of the World. Esta é uma das coisas que a empresa conseguiu dizer. Olhem, vejam só, se vocês não querem este emprego, então há mais de 2.000 homens em Las Vegas que querem. E qualquer um ficará feliz em pegar seu emprego sob qualquer condição. A greve acabou quando a Six Companies começou a contratar outros operários. Haveria mais uma greve antes da barragem ser terminada. Mas para a maioria, a companhia e o governo federal agora podiam ditar as condições de trabalho com poucas interferências. Era pegar ou largar, e os operários aceitaram. Nos 5 anos seguintes, com poucas exceções, os homens trabalhariam 7 dias por semana, dia após dia, sob as condições mais árduas e perigosas, em um dos lugares mais hostis da Terra. E a maioria estava feliz com isso. Eles se acostumavam. Eles ficavam muito felizes por ter um emprego. O salário não era... Bom, eu estava ganhando, quando comecei lá, $4 por dia. E eles descontavam $1,25 por dia pelo alojamento e comida. $4 por dia. $4 por dia. Era como receber $4.000 por dia na região hoje. Quando você podia comprar uma lata de salmão por 5 centavos. Quando você podia comprar um pacote de pão por 5 centavos. Quando você podia ir ao cinema por 10 centavos. $4 ainda é muito melhor do que nada. Em 1932, com a greve deixada para trás, com as estradas e trens atravessando o Canyon, com a energia elétrica chegando, parecia que a Six Companies já estava pronta para começar a construir a barragem. Mas antes que pudessem despejar o concreto, alguma coisa precisava ser feita com o rio. Eles levaram 2 anos e meio para desviar o Rio Colorado. A primeira coisa que precisavam fazer ao surgir este projeto era o que vamos fazer com o Rio Colorado enquanto construíssem a barragem hidrelétrica. O Colorado era cercado por rochas sólidas e desviá-lo transformou-se num problema de engenharia tão grande quanto a própria construção da barragem. A única maneira de desviar o rio não era em torno das paredes de rocha, mas diretamente através da rocha. Os engenheiros teriam de cavar túneis grandes o bastante para desviar o poderoso Colorado em seu estágio mais furioso de cheia. Os túneis para o desvio foram construídos em 4 direções diferentes para acelerar a obra. Eles começaram cavando do lado do rio acima, para onde o rio entraria, e do lado do rio abaixo, por onde a água voltaria ao seu curso normal. Mas para o trabalho ser feito rapidamente, cavaram túneis de acesso chamados de áditos, cruzando o rio para onde os túneis de desvio correriam através da montanha. Começaram a cavar de dentro para fora em ambas as direções. Isso significava que os 4 túneis estavam sendo escavados em 4 direções diferentes ao mesmo tempo. Nenhum túnel na rocha com essas dimensões já havia sido tentado antes. Cada um com cerca de 18 metros de diâmetro, cobrindo aproximadamente 1.200 metros e terminando com mais de 4,5 quilômetros desses túneis escavados através da rocha do Canyon. Homens e máquinas pareciam diminutos e uma vez que não havia equipamento próprio para executar uma tarefa daquele tamanho, a Six Companies precisou criá-lo. Brocas imensas chamadas de jumbos foram montadas sobre carrocerias de caminhões da Primeira Guerra Mundial. Carregavam até 30 homens que simultaneamente trabalhavam a rocha com brocas de 75 quilos movidas a ar comprimido. 60 homens eram empregados apenas para manter as brocas afiadas. Esta era apenas a primeira parte do trabalho. Depois que o perfurador fazia os buracos na rocha, homens chamados de powder monkeys enchiam os orifícios com dinamite e depois explodiam milhares de toneladas da rocha negra do Canyon.
foi usada 1 tonelada de dinamite para cada 4 metros de túnel, significando que mais de 1.100 toneladas de dinamite foram utilizadas apenas para a construção dos 4 túneis. Era um trabalho sujo e perigoso, mas uma das maiores ameaças à vida era a que veio em seguida, os caminhões. Mais de 100 caminhões trabalhavam de uma vez retirando os pedaços de pedra, chamados de brita, de dentro dos 4 túneis de desvio. Antes do final da obra, os caminhões haveriam de retirar mais de 1,5 milhão de metros cúbicos de brita dos túneis. Eles entravam na fila o mais rápido que conseguiam. Quer dizer, eram retirados uns 35 ou 40 caminhões. E eles recomeçavam a enchê-los com uma carregadeira, e eram necessárias somente 2 pás cheias para carregar um caminhão. A parte mais perigosa de todas era a que deixavam para trás, o silencioso, invisível e mortal monóxido de carbono que enchia os túneis. As pessoas estavam dispostas a enfrentar o perigo e meu pai estava. Ele mencionou isso uma vez porque era eletricista nos túneis de desvio. E ele sabia disso. E ele disse, olha, se eu não aguentasse aquilo, eu teria desistido. Mas teria sido o final do meu emprego. O monóxido de carbono era tão denso naqueles túneis de desvio que eu creio que se existisse uma regulamentação naquela época, é bem provável que eles tivessem parado aquelas obras em 10 minutos. Era deplorável. Jamais se saberá quantos homens morreram envenenados por monóxido de carbono. Descobriu-se que os médicos da empresa escondiam as mortes, dizendo que a maioria delas acontecera devido à pneumonia. Se os médicos mencionassem que as mortes eram acidentes de trabalho, a companhia teria de pagar indenização. Mas as pessoas sabiam bem disso. Era uma suspeita. É claro, depois de diversas pessoas morrerem de pneumonia, quando na verdade haviam se ferido 1 ou 2 dias antes disso. Então as suspeitas ficavam bem maiores e eu acho que alguém tentou abrir um processo contra Six Companies. A Six Companies Incorporated conseguiu ganhar a maioria dos processos e manter os outros presos no tribunal até que o projeto estivesse quase completo. Então eles escaparam dos tribunais. Eles tentaram abrir processos contra a Six Companies por apresentar aquele tipo de condições de trabalho nos túneis, mas não chegaram muito longe. O clima no país, o legislativo e o judiciário não estavam lá para brigar com empresas. Naqueles dias, estamos falando dos anos 20 e começo dos 30, uma época dura. Alguém caiu e se machucou, onde os caminhões estavam retirando a brita da escavação para a barragem e os caminhões continuaram como se estivessem passando sobre formigueiros e bam, 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 bam. E o motorista parou o caminhão e correu para ver o que acontecera. E o chefe dele gritou, volte já para o caminhão, porque o cara está morto, você não pode ajudá-lo. Tire esse caminhão daqui. Os homens eram irrelevantes. Os homens eram irrelevantes. No outono de 1932, os homens do Black Canyon estavam há quase 1 ano de começar a despejar o primeiro concreto na barragem. Ninguém poderia saber quantos ainda morreriam antes desse dia chegar. Alguns dos trabalhos mais perigosos na barragem Hoover aconteceram na obra preliminar no Canyon, não na construção da barragem em si. Os operários eram chamados de escaladores e executavam uma espécie de balé no ar, pendurados ao longo das paredes do Canyon, com nada além de 180 ou 200 metros de ar entre eles e a morte. Eles precisavam arriscar suas vidas e assumir os riscos da vida ou da morte, escalando aquelas escarpas de 180 ou 200 metros de altura, ou 120 metros de altura. Mas não faz nenhuma diferença se você cair de 120 metros. O resultado é o mesmo se você cair de 180 metros. Eles ganhavam os maiores salários do Black Canyon, $5,60 por dia. Usando picaretas, alavancas e dinamite, precisavam limpar o Canyon enfrentando rochas lisas e sólidas. As escaladas eram necessárias porque ninguém podia ser atingido por uma pedra que acabou de cair 150 metros. E as pedras nas laterais das paredes do cânion, acima da área de trabalho, algumas delas estavam soltas, algumas estavam meio soltas, meio gastas, mas ninguém tinha certeza disso. Então o propósito dos escaladores era assegurar que tudo estava bem, tudo preso, rocha sólida e que nenhuma cairia por causa da chuva ou por causa do frio. É um tipo de trabalho perigoso. Ficar pendurado numa corda a 180 metros do chão.
e fazer aqueles buracos utilizando uma picareta, enchendo-os com pólvora e depois estendendo o detonador até onde ele seria aceso mais tarde. E o cânion ia sendo limpo. Centenas de metros abaixo, os túneis de desvio haviam sido forrados de concreto e estavam quase completos, enquanto os caminhões faziam milhares de viagens, empilhando toneladas de rochas e entulho no meio do Rio Colorado. Esta era a primeira parte do que foi chamado de tanque de contenção, usado para manter seco o local da construção. Sua tarefa primordial, contudo, era bloquear o rio e tirá-lo de seu curso normal através dos túneis de desvio. Pouco antes do meio-dia, em 13 de junho de 32, os operários detonaram uma carga de dinamite, destruindo a barragem na entrada do túnel número 4, no lado do Arizona do cânion. Minha nossa, você via água jorrar para o alto quando abriram a grande comporta daquele túnel. Dava para ver a água entrando por ali. Aquele foi um evento que me deixou quase mudo, porque eu via o rio correr por ali. E agora ele estava sendo desviado. Oh, Deus, foi mesmo uma coisa. E pela primeira vez em milhões de anos de existência, o Rio Colorado encontrou-se aprisionado. A gravidade agora forçava o rio para fora de seu antigo curso e através das paredes do cânion. Durante os 2 anos seguintes, o Rio Colorado seria desviado desta maneira, deixando quase 2 quilômetros de seu leito para secar. Mais ou menos na época em que o rio estava sendo desviado, tornou-se óbvio que a barragem Hoover não iria ser apenas a maior barragem do mundo. Ela seria a barragem mais politizada da história. Franklin Roosevelt havia acabado de derrotar Herbert Hoover para a presidência, e um de seus primeiros atos foi rebatizar a barragem como Black Canyon. Ela não seria mais chamada de Barragem Hoover, o nome do presidente derrotado, mas voltaria a ter seu nome original, Barragem Boulder. Roosevelt não sabia que 2 anos depois da sua morte, o Congresso reverteria sua decisão de 1933 e promulgaria uma lei renomeando-a como Barragem Hoover, como se chama oficialmente até hoje. Fazia pouca diferença para os 5.500 trabalhadores do Black Canyon o nome pelo qual o chamavam, pois era a casa deles 7 dias por semana. Agora que o rio havia sido desviado, os sedimentos acumulados no leito do rio durante milhões de anos precisavam ser removidos e retirados. A barragem precisava ser construída sobre rocha firme, que eles finalmente alcançaram a 12 metros abaixo do nível da água. Ao longo dos séculos, o rio havia formado um canal no leito de pedra até uma profundidade de mais de 23 metros. Era ali que a barragem seria construída. Eles recolheram todo o cascalho solto e o removeram. Era só cascalho. E uma parte dele estava cimentada firmemente. Mas era só material solto. Se jogassem concreto por cima daquilo, não haveria muita firmeza, porque você estava construindo sobre um monte de cascalho solto. Enquanto limpavam um antigo leito do rio, 2 tanques de contenção foram terminados. Os tanques de contenção foram cheios com terra acima e abaixo da área de trabalho, onde a atual barragem de concreto está localizada. E isto assegurou que a água seria desviada para as 4 grandes aberturas que existem nas paredes do cânion. A razão para que haja uma dessas lá embaixo é para que a água não volte para a área e também para evitar que a água desça para o local. O dia que todos haviam esperado durante 2 anos finalmente chegara. Em 6 de junho de 33, um caminhão de concreto com cerca de 16 toneladas de material foi despejado no antigo leito em Black Canyon e a barragem Hoover começou a ser erguida. Levar o concreto até o local foi um feito da engenharia que desafiou qualquer outro no mundo. Localizado numa região tão desolada, não havia maneira de simplesmente enviar o concreto para lá. Ele precisava ser feito no local. A Six Companies teve de construir as 2 maiores fábricas de concreto do mundo no local da barragem. Uma ironia do destino que o Rio Colorado tenha fornecido aos engenheiros a maior parte dos ingredientes necessários para seu próprio cativeiro em concreto. O mais importante era o que os engenheiros chamavam de agregado, a rocha, areia e cascalho que fariam parte de 3/4 da estrutura total da barragem.
Eles encontraram todo o agregado de que precisavam a 10 quilômetros rio acima, além da barragem. O avô de todos os berços de cascalho, acumulado graciosamente ali durante milhões de anos pelo rio Colorado. Felizmente, para a construção da barragem, a rocha nativa nesta área é do tipo que dá um agregado muito, muito bom. E havia muito dele espalhado pelo próprio rio, ao longo de suas margens. Uma linha férrea especial precisou ser construída para trazer o agregado para os locais onde ele seria misturado com os outros 2 ingredientes do concreto: cimento e água. Os milhões de litros de água necessários para fazer o concreto também foram fornecidos pelo rio. O único ingrediente que precisou ser importado foi o cimento. As fábricas em si detinham o máximo de tecnologia para a época. As 2 fábricas produziam mais de 3.500 metros cúbicos de concreto por dia. Isso é suficiente para construir uma estrada com 6 metros de largura e 2 quilômetros interrupta 7 dias por semana, produzindo por fim até 4,5 milhões de metros cúbicos de concreto. É concreto suficiente para estender aquela estrada de 2 quilômetros de São Francisco a Nova York. Com o máximo de resistência, os engenheiros criaram uma mistura extremamente seca, que precisava ser levada rapidamente para o local da barragem e aplicada antes de começar a endurecer. O superintendente havia inventado uma forma engenhosa disso. E os caminhões não podiam chegar a todos os pontos onde o concreto precisava ser aplicado. Então, Crowe ia ter um problema por um sistema de cabos que apanhava os gigantescos baldes de concreto dos vagões de trem e os levava com precisão milimétrica. Esse sistema de cabos também levava operários e equipamentos durante toda a construção da barragem. No auge da construção, havia 9 sistemas de cabos diferentes em operação, fazendo parecer que uma gigantesca aranha do deserto havia tecido sua teia no céu acima do canyon. O sistema de cabos em si era bem peculiar por ter tantos cabos e tantos controles, e assim por diante. Ele foi projetado apenas para aquilo e desde então tem havido sistemas similares em outras grandes operações no mundo inteiro, mas eu acho que nenhuma delas superou aquela. O maior sistema de cabo capaz de transportar 150 toneladas ainda é usado hoje em dia, transportando peças de reposição para as usinas a 240 metros abaixo da borda do canyon. Apesar da barragem hoje parecer como um grande bloco de concreto sólido, ela não foi construída assim. O concreto foi despejado em camadas de 1,5 metro numa série de colunas separadas, com um tamanho variando entre 5 e 8 metros quadrados. E a barragem ergueu-se do canyon como um tabuleiro de xadrez em milhares de estágios diferentes. A barragem é um conjunto interligado de centenas de milhares de aplicações individuais. Cada aplicação tinha cerca de 1,5 metro de profundidade ou espessura e estendia-se por 13 ou 15 metros, dependendo de sua localização dentro da estrutura da própria barragem. E em cada aplicação não havia apenas 1,5 metro de concreto, mas havia chaves de interligação, como as chamamos, onde a aplicação seria estendida por mais uns 15 centímetros, e isto a conectaria à próxima aplicação de concreto. Eles não despejavam o concreto a uma profundidade maior do que 1,5 metro por vez, por causa do intenso acúmulo de calor durante a cura do concreto. O concreto é uma mistura interessante de substâncias, porque quase todo tipo de combinação química é o que chamamos de exotérmica, o que significa saída de calor, exo e termo. E então as reações exotérmicas produzem calor que precisa ser liberado. De fato, os engenheiros do Conselho de Recursos haviam calculado que, se a barragem fosse construída com uma aplicação contínua, haveria tanto calor a ser dissipado que ele levaria 125 anos para resfriar-se, significando que ainda estaria quente no ano de 2060. Mas eles também haviam calculado que esse calor provocaria tamanho estresse no concreto que a estrutura sofreria uma fratura bem antes disso. Mesmo com as aplicações rasas de apenas 1,5 metro, as 5,5 milhões de toneladas de concreto aplicadas na barragem ainda produziram calor demais para ser dissipado naturalmente. Para esse problema único, os engenheiros criaram uma solução única.
eles precisariam refrigerar a barragem Hoover. A maior unidade de refrigeração já construída em campo foi instalada no Black Canyon. Erguia-se a 7 andares de altura sobre a área de trabalho e funcionava 7 dias por semana para resfriar o concreto recém-aplicado na barragem Hoover. Antes de despejar o concreto em cada forma, eles instalavam dutos de refrigeração de 5 centímetros para levar a água fria e trazer a água aquecida de volta. Esses dutos de refrigeração precisavam ser protegidos, pode-se dizer, com a própria vida, porque alguém precisava ficar lá, enquanto eles bombeavam água gelada através dos dutos de refrigeração para esfriar a barragem. Clifford Jones trabalhou algum tempo como pudelador, o homem que fica dentro das formas para assegurar que não restou nenhuma bolha de ar em lugar nenhum. Então, o que fazíamos era andar por ali, conforme o balde era despejado. E depois começávamos a trabalhar na camada de 1,5 metros. Era exaustivo, porque na hora em que um balde era despejado, logo em seguida vinha um outro. Eles enchiam aquelas formas terrivelmente depressa e quebraram todos os recordes de aplicação de concreto naquela barragem. As camadas precisavam ser firmes, uma camada sólida de 1,5 metros. Então, nós andávamos um nível acima o tempo todo. Conforme despejava o cimento, nós subíamos mais um nível. Um dos mitos dourados da barragem é que centenas de operários foram enterrados vivos no concreto. Na realidade, ninguém jamais foi enterrado no local. Eles teriam procurado pelos corpos porque isso enfraqueceria o concreto. Quer dizer, eles não olhariam isto com o menor respeito pela vida, dizendo, pobre Joe foi enterrado. Não mesmo. Isto teria enfraquecido o concreto. Então, eles não permitiriam que acontecesse. Pobre velho Joe, ele costumava bater na mulher e era mau para os filhos. Mas, meu Deus, tire-o de lá do concreto. Turistas que olham para o grande bloco de concreto que é hoje a barragem acham difícil conceber que ela ergueu-se do Black Canyon em colunas separadas. Conforme essas colunas de concreto subiam na direção do céu, 1,5 metros por vez, elas eram coladas com argamassa simples, feita de cimento, areia e água. As colunas de concreto não apenas precisavam ser conectadas umas às outras, mas tinham de ser conectadas às paredes do cânion. Precisamos de um lugar para as bordas da barragem se encaixarem. Não dá apenas para apoiá-las contra as bordas escorregadias. Então, em vez de ter uma borda lisa, o que fazemos é atingir a rocha e remover as pedras soltas até ter alguma coisa como... Na sua porta, você tem um lugar para a porta se encaixar, como um batente fixado nele. Então, se você bater a porta ou se o vento fechar a sua porta, é uma coisa que vai impedir que ela feche para dentro. É o princípio para estas bordas da barragem, para que a barragem encaixe-se contra alguma coisa na rocha sólida. De fato, os engenheiros usaram as paredes do cânion e o próprio rio para ajudar a reforçar a barragem. Arqueando a forma da barragem, a pressão da água forçaria as bordas contra as laterais do cânion, tornando-a mais forte do que seria se fosse construída como um paredão reto ao longo do cânion. Esta Arch Gravity Dam, como era chamada, significava que cada gota de água do rio empurrada contra a barragem estaria reforçando ainda mais as paredes de sua própria prisão. No início de 1935, a barragem Hoover estava se aproximando de sua altura final de 222 metros, o mesmo de um edifício de 72 andares. Sua base era tão grande como um edifício de 66 andares deitado de lado. Apesar de parecer uma simples estrutura de concreto, ela na verdade estava se tornando uma máquina complexa. E já era possível ver como iria funcionar. As 4 torres de captação de água, cada uma erguendo-se a quase 120 metros nas laterais do cânion, captariam a água do rio e transportariam através de canos gigantescos chamados de penstocks até a usina elétrica em forma de U, que estende-se ao longo dos 2 lados do rio por trás da barragem. Aqui a água seria enviada para penstock pipes menores que acionavam os geradores de cada lado da usina elétrica. Para os engenheiros e para cada gota de água era tudo muito simples. Ok, você é uma gota de água flutuando no lago Mead. Aqui é a torre de captação e ela está sugando, está engolindo você.
Então você vem para cá porque o fluxo geral em torno das torres entra nas torres. Você entra nesta torre e cai verticalmente. E agora você está em um cano. Este cano vai ramificar-se em um número de ramais que podem ser controlados por comportas. Sua comporta em particular está aberta, então você vai para a turbina número 3 ou outra. O sistema inteiro é projetado para trabalhar como uma unidade e então você é lançado para a parte mais baixa do rio, como qualquer outra das muitas gotas de água que passaram pela barragem. Tudo a respeito da barragem Hoover é grande. Estes penstock pipes que servem para o transporte da água eram tão grandes que não havia trem ou caminhão no país que pudesse transportá-los até o Black Canyon. Eles precisaram ser fabricados no local. Um trabalho tão grande que uma empresa separada, a Babcock Wilcox, foi contratada para fazê-lo. O maior dos penstock pipes, com 9 metros de diâmetro, teve de ser construído em 3 segmentos de chapa de aço, cada um recurvado até representar 1/3 do círculo de 9 metros de diâmetro. Então, esses segmentos, cada um pesando 170 toneladas, precisavam ser levados para a barragem em um trailer especial que pudesse suportá-los, erguidos pelo sistema de cabos e depois levados até os túneis. Lá, eles precisavam ser encaixados para formar um duto hermético das torres de captação até os geradores. Os 2 túneis de desvio externos seriam reutilizados como descarga da barragem. Esses canais gigantescos, com profundidade igual a um prédio de 10 andares, protegeriam a barragem em caso de enchente. Em plena capacidade, cada um dos dutos nas laterais do rio pode suportar o volume inteiro das cataratas do Niágara. Sem eles, as águas das enchentes cobririam a própria barragem e destruiriam suas fundações. Não queremos que a água fuja ao controle. Então, os dutos em ambos os lados da barragem, e isso existe em qualquer barragem, são sempre projetados para dissipar energia conforme a água flui para a barragem. Então, você não tem muita energia forçando a parte inferior da barragem e removendo as pedras e depois corroendo por baixo da barragem. Porque mesmo que você pense nela como rocha sólida, para a água é só mais um material para ser desgastado. A liberdade do Rio Colorado terminou no dia 1º de fevereiro de 1935, quando os operários baixaram uma comporta de aço para fechar o último túnel de desvio. Durante 2 anos, o rio havia sido desviado através das paredes do Black Canyon. Agora estava inteiramente aprisionado. E conforme suas águas começaram a voltar por trás da maior estrutura de concreto do mundo, o Lago Mead nascia. Em maio de 1935, eles despejaram o último balde de concreto e concluíram a barragem Hoover 2 anos antes do prazo. Em setembro daquele ano, o presidente Franklin Roosevelt a inaugurou oficialmente, chamando-a, é claro, de barragem Boulder. Foi uma ocasião espetacular ver Franklin D. Roosevelt ser trazido num trem especial. Eu me lembro de algumas coisas que ele disse, que o Rio Colorado não ia mais destruir e ameaçar aquelas terras férteis e que com a venda da energia, a própria barragem estaria paga com juros em 50 anos. Bem, isso tudo tornou-se verdade. No ano seguinte, o primeiro gerador foi instalado e a barragem Hoover começou a funcionar. Hoje, os 17 geradores dela produzem mais de 2 milhões de quilowatts de eletricidade, suficientes para abastecer mais de 18 milhões de pessoas por dia, iluminando cidades tão distantes quanto San Diego, na Califórnia. Mas não foi esse o motivo para a sua construção. O propósito básico para a construção da barragem era impedir as grandes enchentes do Rio Colorado, porque, na virada do século, começaram a irrigar ao longo do Baixo Rio Colorado, no Vale Imperial e nos vales do Coachella, onde hoje são produzidos mais da metade das frutas e vegetais do país. A barragem Hoover foi a primeira estrutura construída para controlar o Baixo Rio Colorado, um sistema que agora irriga mais de 1 milhão de acres nos Estados Unidos e meio milhão no México. O projeto inteiro, que inclui a barragem e todos os seus canais de irrigação, custou 165 milhões de dólares e já se pagou inteiramente através da venda de energia elétrica.
Se falarmos de uma pechincha, se este país já teve uma pechincha, foi a barragem Boulder Hoover. Mas o verdadeiro custo da barragem Hoover foi pago não em dinheiro, mas em vidas humanas. Oficialmente, 96 operários morreram enquanto trabalhavam na barragem Hoover, mas os especialistas aceitam hoje em dia que as Six Companies e o governo encobriram muitas outras mortes. Eu não tenho certeza absoluta dos números. Sei que o total relacionado à barragem passa dos 100. Mas isto é um cálculo médio dos registros da segurança do ponto de vista de qualquer um. Nunca se saberá ao certo, porque as pessoas morriam envenenadas por monóxido de carbono e doenças causadas por esse tipo de coisa, e o calor. Ninguém jamais saberá o total. Alguns dizem que chega a 200, mas quem sabe? A principal atividade secundária da barragem Hoover é o uso recreativo do reservatório por trás dela, o Lago Mead. Ele se estende por quase 190 quilômetros até chegar ao Grand Canyon. Com 870 quilômetros de praias, é o maior lago artificial do país, abrigando esportes aquáticos o ano inteiro para mais de 9 milhões de visitantes anualmente. As areias do antigo deserto ficam hoje a mais de 150 metros abaixo da superfície do Lago Mead, juntamente com a Ragtown, o velho berço de cascalho, as estradas, as linhas de trem e a área de trabalho